pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do CDL Cast e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta diretamente os empresários, que é a inflação e os juros altos. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o presidente da CDL Sorriso, Paulo Silvestro, ele que é contador, advogado e também empresário. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma satisfação estar aqui nesse importante meio de comunicação, né, para levar um pouco das informações aí para os nossos associados e para todos os empresários de Sorriso e da região, né? O alcance é mundial do podcast, né? Isso mesmo. Paulo, então vamos lá, para a gente começar. A previsão da economia brasileira para esse ano não é das mais animadoras, né? O mercado financeiro projeta aí uma inflação de 5,51%, né, acima do limite, e uma taxa básica de juros que pode bater os 15%. Isso inevitavelmente afeta a saúde financeira das empresas, né? Quem não estiver preparado vai sentir no caixa? Vai sentir no caixa, sim, já está sentindo, né? Quando a gente está falando de juros altos, né, uma Selic alta, né, que é a fórmula do governo regular a inflação é através da Selic, da taxa de juro. Primeiro, afeta obviamente o caixa das empresas, e afetando o caixa afeta diretamente o consumidor. Porque o crédito sendo restrito, né, você tendo uma dificuldade de acessar o crédito, né, o consumidor ele tendo dificuldade muitas vezes, né, de ir até uma instituição bancária, pegar um capital de giro, financiar uma moto, um carro, um eletrodoméstico, enfim, algo que ele não consiga fazer por uma taxa de juro muito alta, né? A gente está falando aí de uma Selic de 13,25 projetada para 15,5, mas os bancos, ao darem um crédito, a taxa está muito maior, porque tem um spread, quer dizer, o quanto o banco também ganha nessa operação. Ele empresta com uma taxa maior do que a que o governo vem regulando a economia. E aí dificulta para que esse usuário, para que esse consumidor muitas vezes consiga até pagar. Nós estamos falando de taxas de 2%, 2,5% ao mês, em operações que às vezes se torna inviável, né? Automaticamente isso faz com que esse consumidor gaste menos, ou seja, menos dinheiro, menos acesso ao dinheiro, né, as pessoas se tornam mais conservadoras. Então, eu deixo de pagar uma conta, eu deixo de fazer, muitas vezes, novos investimentos, né? Reflexo disso é o que a gente está vendo na inadimplência. Um outro termômetro que a gente vê é o próprio aumento dos alimentos. Tudo subiu. Por quê? Porque o empresário ele precisa repassar, né, os seus produtos também diante de uma taxa de juro alta, também por uma dificuldade de acesso à matéria-prima, clima que afeta. Nós temos taxa de juro, nós temos a taxa cambial, e aí acaba que o empresário precisa estar atento a isso, né? A esse movimento do consumidor, a esse movimento que está acontecendo na economia, na política, enfim, nas questões do dia a dia. Então são muitos fatores, né? Não só financeiros, econômicos, tributários, mas de comportamento do consumidor, de que tendência a economia está muitas vezes empurrando a gente para esses lugares de atenção e de análise. Então quer dizer que juros altos fica mais difícil o empréstimo de dinheiro e isso dificulta, né, complica os negócios, e também o comportamento do consumidor muda, né, porque ele começa a ficar mais criterioso, ele passa a gastar menos, a consumir menos, né, porque ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar, né, e isso impacta diretamente nas vendas, né? O volume de dinheiro que circula está ligado diretamente, né, ao poder de acesso. Então, se eu tenho uma reserva e estou vendo, né, a economia com essas complicações todas, eu vou tentar me proteger, né? Que aí é aquela questão da educação financeira, né? Então eu gasto na medida do possível que eu vejo a evolução das coisas, seja de obter esse dinheiro de forma que seja o trabalho, como uma renda passiva, né?
ou eventualmente tomar crédito. E tomar crédito está sendo um desafio, não só para o empresário, mas para o consumidor também. Porque a partir do momento que eu vou tomar um crédito e o crédito está restrito, está mais, vamos dizer assim, escasso, porque as taxas de juros te impõem barreiras, eu muitas vezes não consigo dar o giro, né? Porque a gente sabe que tem muitos consumidores que vai lá no limite do cartão de crédito, aí ele vai lá na instituição financeira, toma um crédito lá, paga o cartão, aí ele compra de novo, paga um, toma outro. Mas vai virando uma bola de neve. E vai virando uma bola de neve. Só que chega um momento que você, se tornando inadimplente em um desses órgãos, né, com todo esse mecanismo de proteção ao crédito, de vender bem e tudo mais, que é o que a gente inclusive orienta, né, os empresários a estarem atentos, né, não só na venda, mas principalmente em receber. Quer dizer, eu tenho que fazer uma venda segura, eu tenho que buscar meios de proteger, eu tenho que buscar meios de indicar como que esse consumidor está realmente fazendo com as suas compras, né? E aí, a partir do momento que ele começa a fazer esse movimento de pega aqui, põe lá e tudo mais, e o banco percebe uma restrição, trava o crédito. Então, um limitador não é só apenas a taxa alta de juros, mas a inadimplência que o consumidor está hoje, né, tendo nos seus CPFs, né? A gente tem aí mais de 68 milhões de consumidores hoje inadimplentes. E diga-se, esse consumidor é quem? É o cara que está na economia ativa, né, que a gente fala, que é o cara que trabalha, que é o cara que está no dia a dia, né, na sua atividade, desenvolvendo economicamente. Ele é um ativo economicamente, não é um aposentado, não é um filho, né? Ele está no meio da pirâmide porque ele é a massa propulsora realmente, né, da renda e do trabalho. E então é a maior fatia do endividamento. Então é difícil, né, para o empresário, claro, obviamente, em acessar o crédito, mas também essa escassez do consumidor em função do acesso ao crédito está dificultando o próprio giro do estabelecimento. E aí é onde a gente precisa criar alternativas. Então, com a tua experiência como empresário, né, quais seriam essas alternativas, né? A empresa ela vai ter que se reorganizar e o consumidor também vai ter que fazer uma gestão diferente das suas finanças pessoais, né? Qual que é a dica? Primeiro passo, eu preciso fazer o meu planejamento. Dentro desse planejamento, entender que pode ter desdobramentos, tem indicadores, né, indicadores de faturamento, de custo, de formação de preço de venda, de ticket médio de compra, né? Entender dentro do planejamento qual é o comportamento que o consumidor do público que ele atende está tendo naquele momento. Para daí a gente criar estratégias, né? Muitas vezes estratégias de queima de estoque, de liquidação, né? De como a gente se aproximar desse público ou como buscar dentro do planejamento um plano B, que muitas vezes é necessário, precisa, é importante. Trabalhar com marketing digital, sair um pouco do físico para ir, né, numa certa competição com o e-commerce, que a gente percebe que o e-commerce globalizou e para o consumidor é mais fácil às vezes ele pesquisar do que ele ir dentro do estabelecimento físico. E a gente precisa entender disso e também ir para o e-commerce, ir para o digital, criar alternativas, movimentar. Se reinventar, né? Se reinventar, né? Buscar apoio de redes sociais, enfim, apoio da CDL, né, como um agente, porque a gente tem que encontrar os meios, e eu falo que a gente estando organizado, o associativismo, né, a CDL, ela pode ajudar, mas ela precisa ser muitas vezes demandada. Então, quando a gente organiza uma vitrine, faz uma decoração de um evento, faz a decoração de uma data comemorativa, a gente pode ter vários players ajudando a divulgar essa loja. Sim. E como fica bonito e como às vezes atrai o consumidor, né? A gente é muito visual, a gente passa, a gente vê aquela decoração, vê aquele ambiente, uma faixa, uma tenda, né? Um ambiente que chame a atenção, e a gente saber usar isso nas redes sociais ajuda muito. Ajuda às vezes a fazer uma liquidação, a um dia D, né? Criar uma alternativa de trazer o consumidor um café,
né? Coisas às vezes simples, né? Que a gente na nossa rede de relacionamento vai chamando um, vai chamando o outro, vai impulsionando, né? Quando vê, às vezes, a gente tem uma alternativa. Paulo, como que você vê o impacto desse cenário econômico na realidade sorrisense, né? Afinal, nós somos um município aí bastante forte economicamente, né? E que muitas vezes a gente sente menos ou demora mais para sentir os efeitos dessa instabilidade desse cenário. Os efeitos da economia, né? Das finanças em Sorriso também é cíclico, né? Há um tempo atrás, muito mais visível. Era um período de soja, um período de milho, e a gente tinha as altas e baixas, né? Então, quando estava colhendo, circulava dinheiro, porque vendia o produto. Quando estava plantando, era custo, despesa para o produtor, e aí dava aquela travada no comércio. Tudo baseado na safra. Tudo baseado na economia do agronegócio. O que a gente percebe que daí entrando a evolução dos investimentos, a construção civil, a agroindústria, o comércio, o varejo, novas perspectivas, novas tecnologias, enfim, o comércio mudou muito. Porque a gente recebeu novas empresas, a gente recebeu novos grupos. Então, quem tinha um comércio tradicional, que tinha um certo monopólio, né, entre aspas, ou que era pioneiro, sofreu um pouco. E abalou as estruturas, porque essas empresas vêm com força. Vem com força. O e-commerce vem com força, o digital veio com força, né? Então, aquele movimento das grandes redes, com grandes estruturas, né, chegando, gerou um sinal de que muitas vezes o pequeno empresário ou aquele empresário de economia local que estava antenado, ele criou pequenos estabelecimentos nos bairros, mais perto do consumidor, saiu de um custo tão grande, desinchou a mão de obra, começou a se tornar mais autônomo, mais digital, mais automático, que não dependesse tanto de mão de obra. Então, o cara que viu isso, ele começou a fazer esse movimento e as grandes redes perceberam isso. Perceberam que eles precisavam estar perto do consumidor, com pequenos ambientes, com pequenos negócios, a gente fala assim, uma pequena gôndola, né? Muitas vezes dentro de um container, dentro de um quiosquezinho, mas ele estando perto Mais com consumidor. aquela qualidade, com aquela logística que ele tem, com aquela facilidade de tecnologia, software e tal, ele poderia estar vendendo tanto quanto um grande estabelecimento, né? Então, ter números e ter indicadores para você acompanhar isso do seu público, dentro do teu ramo, dentro da tua atividade. Então, seja Sorriso, seja uma capital, um grande centro, a gente tem dificuldade, né? Vindo muitas vezes, né, de um cenário nacional, de um governo, de uma política, do crédito, de uma inflação, né, do aumento do combustível, do dólar, enfim. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais e muitas vezes preparado, né? Preparado para ir fazendo esse movimento e conseguindo prosperar nas atividades. Legal. Paulo, então para a gente encerrar, o que a gente pode esperar de 2025? O empresário sabe que certamente vai ser um ano de menos crescimento, de mais custos, né? Ele precisa ter mais cautela, mas é possível passar por essa fase aí se tiver, então, como se reinventar, se tiver um planejamento bacana. O que a gente pode esperar para esse ano? O ideal é que a gente já estivesse preparado, que a gente já tivesse planejado, que a gente já tivesse entendido esse movimento. Ficaria mais leve, mais fácil para a gente passar por esse ano, que não vai ser um ano fácil, pelo que a gente está acompanhando. É um ano onde as taxas de juros estão altas, né? A inflação está comendo, os alimentos estão caros, a matéria-prima está cara, então está tendo uma certa escassez. O acesso está mais difícil e o comportamento do consumidor mudou. Então, a gente está numa tempestade perfeita que a gente fala, né? Sim. De situações de desafios. Então, como a gente não tem esse planejamento e a gente não veio fazendo isso, o momento é a gente tentar buscar um equilíbrio. Primeiro, criar um cenário para vender com segurança. Segundo, buscar um cenário de reequilíbrio de contas. Contas fixas, contas variáveis, o que eu posso fazer de políticas e de alternativas para atender o meu público, buscar renegociar, buscar comprar em lotes, em impulso de compra, são alternativas, são opções,
tentar ver de uma maneira muito prática. A gente hoje, nesse mundo globalizado, a gente pode muitas vezes importar produtos, né, que eventualmente a gente não tenha no nosso ambiente interno, nacional, avaliar fornecedor. Então, são várias opções que a gente tem, né, para ir superando esses desafios desse início de ano, que ainda está no início, vem muita coisa pela frente, né? Tivemos uma boa safra aí, né? A produção agrícola foi boa, né? Tem o tempo contribuído também para um bom plantio do milho. Então, assim, tudo tá indo bem, né? Nesse sentido, exceto o econômico, vamos dizer assim, que ainda está meio cinzento, né, na política, e a economia acaba tendo esses problemas. Então, a dica é observar. A gente precisa observar o dia a dia e ir replanejando, remodelando o nosso planejamento para ir encontrando as alternativas dentro de cada estabelecimento, que um é diferente do outro, né? Então, de maneira geral, a gente precisa olhar para cada um, né, e ver o que cada um pode fazer diferente. E não podemos desistir e nem perder a esperança, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, então, Paulo, obrigada pela tua presença, então, para conversar aí conosco sobre esse assunto tão importante, né, e que afeta diretamente os empresários de Sorriso. Obrigada. Obrigado a você, eu que agradeço pelo espaço. Muito bem. E você que esteve conosco, obrigada pela sua companhia e até o próximo CDL Cast.